para você um tema rápido e atual para que você possa até mesmo tomar algum tipo de atitude diferente a partir desse vídeo. Você já deve ter ouvido falar sobre cidadania. Essa palavra cidadania, que quer dizer na realidade no latim, né, dizia-se, era civitas, ou seja, cidade, né? A palavra cidadania vem do direito, né? Está englobado dentro do direito, de leis, ou seja, o direito de ir e vir, o direito de ter acesso à educação, acesso ao saneamento básico, acesso à segurança, acesso àquilo que é básico para uma vida digna dentro da sociedade, perfeito? Uma vez você infringindo uma das leis ou a própria lei, você então é privado desses direitos, ou seja, isso se dá no caso daquelas pessoas que estão dentro das cadeias, dentro dos presídios, porque elas infringiram a lei, então elas não podem mais conviver dentro da sociedade, dentro dessa sociedade. Então, nesse sentido, a gente percebe que a lei ela está certa. Entretanto, a gente podemos aprofundar um pouco no sentido crítico de que nem todos têm esse acesso. As pessoas que não têm esse acesso à cidadania são aquelas que a gente podemos entender que o próprio sistema capitalista elencou quem pode e quem não pode, isto é, quem produz e quem não produz, para o próprio sistema capitalista, que está, como se fosse, podemos dizer, uma majoritária, né, de um sistema social que sabe quem pode e quem não pode. Essas pessoas desassistidas, que está na maioria delas, são aquelas pessoas pelo país afora que moram dentro das cidades, mas estão, né, dentro das comunidades, dentro das favelas. Essas são as pessoas que não têm acesso a esses direitos, a esses conhecimentos. Essa palavra cidadania antigamente era só para quem vivia dentro da cidade, mas com o passar dos anos, então isso se estendeu ao campo rural. Então, na realidade, dentro do básico, seria todo mundo que está dentro do estado, dentro de um certo território. Dentro desse território existe uma lei orgânica ou uma lei nacional ao qual assegura o direito de todos, no campo ou na cidade, a acesso à cidadania, né? Entretanto, a gente percebe algumas falhas, porque quando você olha para a grande maioria que não tem acesso ao saneamento básico, à saúde, à educação, enfim, você logo fica pensando, por que será que essas pessoas não têm direito e a minoria que domina, elas têm? Então você fica com aquela coisa dentro de você. Mas no sentido político, a gente podemos entender que não adianta a gente, por exemplo, reclamar. Por quê? Porque uma vez você reclamando não resolve o problema. Eu costumo dizer que se você não buscar o acesso ao conhecimento, você vai permanecer exatamente onde você está. Então, o acesso ao conhecimento é você saber quais são os seus direitos e lutar por eles. Você pode perceber que existem algumas organizações, grupos políticos, grupos sociais que lutam pelos que são desassistidos. Isto é, dentro desses grupos existem pessoas influentes que têm acesso ao sistema capitalista ou ao sistema político, ao sistema do poder, que podem ajudar essas pessoas a terem esse acesso. Veja, por exemplo, uma pessoa que mora numa comunidade carente, ela não tem documentação, ela não tem o estudo, ela é analfabeta, enfim, ela não tem nada para apresentar ao sistema capitalista, para promover esse sistema, para elencar ele alguma vantagem. Então ele não reconhece essa pessoa. Logo vem o grupo social, os grupos sociais, políticos, partidos, e tentam de alguma maneira ajudar essas pessoas a terem algum tipo de acesso, ainda que não seja um acesso permanente, seja um acesso momentâneo para ajudar uma situação de emergência, ou até mesmo uma construção, a partir dali de caminhar essa pessoa a ter esses tipos de acesso. Essas são as falhas da cidadania, mas a cidadania em si, na realidade, ela seria o direito de todos de ir e vir, o direito a acesso à educação, a saber quais são os seus limites, quais são os seus deveres, porque assim como o cidadão tem o seu dever, a lei também tem o dever dela. Então, se eu faço o meu, a lei também tem que fazer a dela. Mas muitas das vezes você vai encontrar um confronto. Então, aqui nesse vídeo eu venho falar sobre um vídeo crítico, né? Construtivo, não destrutivo, que venha demonizar o sistema de sociedade, o sistema de podemos dizer assim, de organização. Não,
mas é um vídeo crítico para levar você a uma consciência que enquanto você fica reclamando do político, do sistema capitalista, a tua vida ou a tua sociedade, a tua comunidade não vai avançar. Você tem que buscar o conhecimento. Eu costumo dizer que quem tem o conhecimento tem o poder. Esse conhecimento está na literatura, nos livros, no estudo. É você buscar ter acesso ao conhecimento através dos seus estudos, através de especialização. Você buscar e estudar, fazer uma faculdade, fazer alguma coisa que venha trazer você para esse mundo. Porque você ficar aguardando que alguém venha olhar para você, você muitas das vezes vai se decepcionar. Porque o que você vai receber são migalhas. Infelizmente é assim. Infelizmente. Um momento em que você acorda para isso e você entende que quanto mais você buscar o conhecimento, quanto mais você se dedicar aos estudos, quanto mais você querer crescer, você então vai ter acesso a certas camadas da sociedade ao qual você poderá ajudar também a sua comunidade. Isso se dá há séculos, não é de hoje, não é de agora, não é de 88 da Constituição de lá para cá, porque uma vez a Constituição que mostra o seu direito de ir e vir, existe nela uma parte romântica, mas quando você vê na prática, a maioria da lei não é cumprida. Então por isso que você tem que buscar o seu direito. E o seu direito está onde? Na realidade e na prática. É em estudar, em buscar o conhecimento, nem que você se esforce para isso. Você tem que trabalhar muito para isso, você tem que sacrificar horas, você tem que fazer você ter uma vida diferenciada a partir daí. Porque eu costumo dizer, a vida é curta e pequena, basta que curta ela seja, para que você venha pequená-la ainda mais. Então, a maneira que você enxerga o futuro, você será do tamanho dele. Porque se o sistema ele te fere, ou ele fere a sua comunidade, ele não traz o direito dela, a culpa não é só dele, a culpa também é minha. Uma vez que eu sendo um ser humano, ainda que eu tenha privação de recurso, eu tenho uma saúde, então eu vou lutar para que eu possa ter esse acesso. Porque uma vez eu criticando só, não vou mudar nada. Por exemplo, chega pleito eleitoral, a pessoa tem que ir lá votar. Ela vota e depois esquece o que ela fez. Ou seja, ela não acompanha. Eu costumo dizer, acompanhe no mundo político, na sua região, no campo municipal, o seu vereador, lá na Câmara Municipal, que ele tem aprovado, que ele não tem aprovado. Veja as leis orgânicas da tua cidade, conheça como que funciona a tua prefeitura, conheça como funciona o sistema dentro da tua cidade, acompanha isso, faça parte de algum grupo social, um grupo político, afilie-se a um partido, participe, seja participativo nos trabalhos sociais, nas comunidades, nos trabalhos sociais por aí, pelo mundo afora. Tem muita coisa, é um leque aberto para você crescer, não cresce quem quer. Então esse vídeo aqui que vem falar sobre a sociedade em si, né, podemos dizer, nesse direito, na realidade, isso é a parte romântica, mas a parte real é que se você não praticar alguma coisa que venha fazer você ter acesso a esse tipo de conhecimento, a sua comunidade vai continuar como está. Não adianta eu reclamar se eu não fizer nada. Existe uma pequena história de um beija-flor. Esse beija-flor viu a floresta pegando fogo. Ele foi lá, pegou um pouquinho de água no seu bico e começou a jogar. Os animais que estavam distantes começaram a zombar dele, dizendo: você acha que você vai apagar essa floresta toda com um pingo de água? Então o beija-flor virou-se àqueles animais que conseguiram fugir do fogo da floresta. O beija-flor disse para ele: olha, se eu vou apagar a floresta, eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo. Perceba, se você fizer a sua parte, então você terá acesso para que a sua comunidade ela também tenha acesso àquilo que ela foi outrora privada, por causa de um sistema capitalista ao qual não deu acesso a elas. Entende isso? Então, busque o conhecimento, leia bastante livros, tenha busque ter acesso às coisas mais, podemos dizer assim, essenciais para uma vida boa. Você tem articulação, busque ter essa articulação. Procure participar das coisas que a tua cidade ela precisa. Vai lá, participa da Câmara Municipal, filie-se a um partido, participa de ONGs, busque o conhecimento na literatura, nos livros, nos estudos. Procure ser alguém melhor, porque não adianta a gente ficar somente reclamando de tudo que está aí há séculos, antes mesmo do nosso nascimento, porque à medida que o tempo passa,
isso tudo vai se especializando. E aí vai sempre continuar quem pode, quem não pode. Isso vai ser sempre. E você sabe quem você é à medida que você tem poder ao conhecimento. E esse conhecimento, para o sistema capitalista, para eles, você tem algo bom para apresentá-los. Então, você é inserido, querendo ou não, a algum tipo de sistema ao qual você tem acesso, articulação para ajudar a sua comunidade, tá certo? Então, fica aí para finalizar que você tem que buscar esse conhecimento para que você possa então ter acesso aos seus direitos, porque direito não é só essa parte romântica do que está na lei não, tá? Vai muito mais profundo do que isso, é individual de cada um buscar o conhecimento e a partir daí então poder olhar para o lado, estender a mão ao próximo e trazer o próximo também para essa parte de direito de ter acesso a esse conhecimento ou até mesmo a esse direito que é dela, que para finalizar o vídeo, muitas das vezes a pessoa pensa assim, eu sou cidadão, eu tenho direito, cidadania é meu, o espaço está aqui, eu quero promover algo, mas eu tenho que pagar por isso. Muitas das vezes você se torna consumidor do seu direito, porque para você estar em um lugar, para você participar de algo dentro de um espaço, dentro de algo na saúde, algo na educação, seja lá onde for, uma coisa, você tem que pagar por ela. Aquilo que seria gratuito, o sistema capitalista, ele apresenta a você barreiras, ao qual você vai ter que passar por etapas, para então você chegar onde você quer, no sentido de você ter o direito de fazer aquilo que você quer fazer num espaço público ou até mesmo dentro de algo na saúde, de uma coisa na educação, de uma coisa seja onde for, que seria direito cidadão, seria esse direito do cidadão. Entretanto, o sistema capitalista se especializou, se organizou nas suas vertentes, então ali para você chegar até lá, você muitas das vezes, infelizmente, tem que passar por etapas. E essas etapas englobam conhecimento, articulação, ter acesso a alguns políticos, ter acesso a pessoas influentes, você ter o conhecimento de causa e etc, etc, etc. Então sempre você tem que buscar se especializar para você poder ter esses acessos. Não vamos generalizar, mas é bem complexo esse assunto de você ter acesso a alguns espaços públicos ou alguma coisa que seria pública, você tem que passar por certas burocracias. E essas burocracias são cansativas, muitas das vezes estressantes e te causa a sensação de querer desistir. Entretanto, sempre que você buscar conhecimento, você andar pela tua cidade, você está na Câmara Municipal, você está tendo acesso a um, tendo acesso a outro, tendo conhecimento de como funciona certas secretarias, como que funciona certas organizações, tendo acesso a pessoas e conhecimentos, à medida que você vai avançando, você vai entrando automaticamente dentro do sistema. E ao olhar para trás, você vai ver sua comunidade. A sua comunidade que não teve esse acesso, você então vai ser um agente que poderá então levar essas pessoas a esse acesso de alguma maneira, tá certo? Não se canse, não desista, faça parte dessa cidadania, porque essa palavra cidadania, que é civitas, cidade, você está inserido dentro dela. Agora, você pesa aquilo que está aqui. Se aqui está vazio, você não tem peso nenhum. Mas se você busca o conhecimento, quem tem o conhecimento tem um poder. Quem tem fé lá no futuro tem um poder agora no presente. Um forte abraço e viva a cultura, a literatura e busque o conhecimento. Deus abençoe o nosso país.